Que bom ter você comigo na Rádio Leveza. Meu nome é Andréia Janesek e eu amo buscar e compartilhar inspirações para levarmos uma vida cheia de contentamento e focada no que realmente importa. Todas as sextas-feiras vai ao ar um novo programa com aquele jeitinho de antigamente e recheado por músicas, leituras e reflexões que irão nos trazer aconchego e inspiração para um dia a dia mais leve. Então, pegue sua xícara de café ou chá, uma fatia de bolo e vamos sintonizar a Rádio Leveza. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. Começa agora mais um programa da Rádio Leveza. Hoje o assunto foi escolhido por vocês. Eu coloquei uma enquete lá no meu Instagram perguntando qual de 2 temas vocês iriam preferir e vocês escolheram o assunto de hoje, que é o dia começa na noite anterior. E, na verdade, ficou praticamente empatado com outro tema, que era na cozinha com leveza, mas aí esse assunto fica para o programa da semana que vem. Bom, essa ideia de que o dia começa na noite anterior, eu peguei de um podcast que eu estava ouvindo. Era sobre o outro assunto, era sobre educação de filhos. O podcast se chama Simply Charlotte Mason. E aí, no meio lá das conversas, elas falavam sobre isso, sobre esse conceito de não começar o dia na manhã, mas começar o dia na noite anterior. E como isso ajudava a diminuir a ansiedade, a ter um sono melhor, a acordar já para um dia mais leve. E eu adorei a ideia, adorei, e comecei a aplicar no meu dia a dia. Então, eu acho que já faz mais ou menos de 6 meses a 1 ano que eu ando fazendo isso. Não me lembro exatamente quando eu comecei. E apesar de ser uma mudança simples, então não é nada drástico, nada mirabolante, a consequência desse começar o dia na noite anterior é muito frutífera mesmo. E o nosso dia a dia de quem faz isso fica realmente mais leve, mais tranquilo. Então hoje eu quero contar para vocês quais são as 3 coisas que eu sempre faço nesse começo do dia, que seria a noite. E aí espero que vocês consigam aplicar aí na rotina de vocês. Eu quero contar quais são esses passos, porque eu sinto que talvez, né, se for só a ideia, começa o dia na noite anterior, vocês possam ficar meio perdidas, mas o que eu faço então? Então, eu vou falar o que eu faço e aí vocês vão, claro, adaptar para a realidade de vocês. E eu depois que eu ouvi nesse podcast sobre esse conceito, eu já ouvi ou li em outros lugares sobre essa ideia e até em um dos episódios aqui que eu falei sobre ritmo, né? E eu falei brevemente sobre essa ideia de começar o dia na noite anterior. Uma moça comentou que na religião dela eles começam, então eles descansam no sábado e aí eles começam o dia no entardecer da sexta, né? O sábado começa no entardecer da sexta e que ela nunca tinha pensado sobre aplicar isso para os outros dias da semana também. Falou isso, eu li aqui agora, foi a Tássila Vieira, e foi no episódio sobre a preparação da casa, né, no entardecer. E o episódio de hoje tem tudo a ver com esse episódio. Quem ainda não ouviu, corre lá para ouvir. O episódio Preparando o Lar para Receber o Anoitecer é o 3º programa da Rádio Leveza. E agora, então, a gente vai falar sobre como que então, na prática, começar o dia na noite anterior. Antes de mais nada, eu vou fazer a leitura em voz alta. E a leitura em voz alta não vai ser de um livro, mas de um post no Instagram que eu escrevi ano passado,
justamente sobre esse assunto. Então, eu vou ler para vocês o texto e depois eu trago as minhas dicas práticas de como que vocês podem hoje começar a aplicar esse conceito na rotina de vocês. Então, vamos à leitura em voz alta do programa de hoje. O dia começa na noite anterior. E se eu te dissesse que, em vez de começar o seu novo dia assim que abre os olhos pela manhã, para então partir para sua rotina e afazeres, você o iniciasse pela noite? E se eu te dissesse que, em vez de você enxergar o anoitecer como aquele último período do dia, muitas vezes cheio de cansaço e passividade em relação ao que será feito, você ouvisse como um convite ao recomeço? E se eu te dissesse que, em vez de ir dormir pensando em tudo o que precisa ser feito na manhã seguinte e ter a qualidade do seu sono prejudicada por essa ansiedade, você se deitasse com a casa arrumada e a agenda organizada? Há algum tempo comecei a seguir esse ritmo aqui em casa. Antes de me deitar, uso de 15 a 30 minutos para me preparar para o dia seguinte. Arrumo a cozinha, separo alguns ingredientes que irei usar no café da manhã, arrumo sobre a mesa os materiais de estudo que irei usar logo cedo e, por fim, verifico a minha agenda para, se necessário, fazer alguma alteração. Esses minutos pela noite me trazem vários frutos que eu colho ao longo do dia todo. Ótima noite de sono. O primeiro fruto que essa nova rotina me trouxe é ir dormir muito sossegada, sabendo que tudo está encaminhado para que eu comece o dia seguinte com calma e tranquilidade. Alto astral pela manhã. Acordar com tudo ajeitado e arrumado me traz a sensação de que a minha casa me recebe com um bom dia acolhedor. Entardecer cheio de energia. Aqui está algo pelo qual eu não esperava, mas amei. Quando comecei a enxergar as noites como inícios e não como finais, passei a receber uma nova dose de ânimo e motivação com a chegada do anoitecer. Bom, então, nesse texto, vou deixar quem quiser ler ali na descrição do episódio, tanto no Spotify como no YouTube. E nesse texto, eu já falei rapidamente ali algumas das coisas que eu gosto de fazer para começar o meu dia na noite anterior e ter essa tranquilidade e colher esses bons frutos que eu descrevi ali no post. Bom, então vamos começar com as dicas práticas, que é a parte que eu mais gosto, porque eu sinto que vai mesmo ajudar vocês que queiram começar essa rotina a ter um direcionamento e falar, bom, então tá, é isso, vou começar. E a primeira coisa que eu gosto de fazer todas as noites é arrumar o ambiente. Bom, que horário que eu faço isso? Então, gente, essa ideia de que o dia começa na noite anterior, ela engloba a ideia de que o entardecer ele vem como um novo ânimo. Por isso que eu falei que o programa sobre preparar a casa para anoitecer ele é complementar a esse de hoje, porque você começando ali, quando o sol começa a se pôr, você já prepara a sua casa e você já sente que, sim, é um momento de maior recolhimento, mas não é um momento de que pronto, acabou o dia. Não. Você sente que você já se prepara para mais um período gostoso do seu dia. E aí, você seguindo esse fluxo ali, preparou a casa para anoitecer, faz as atividades que você tem que fazer, banho, jantar e tal. É a hora que eu gosto, então, de começar mesmo. Essa preparação é um pouco antes de eu ir deitar, de eu ir me deitar. Eu gosto
Depois que, ó, a gente jantou, a minha filha dormiu, eu vou ficar com meu marido, a gente pode talvez assistir algum filme, alguma coisa. Depois disso, daí sim eu pego de 15 minutos a meia hora, depende, né, da quantidade de coisas a serem organizadas, para, em primeiro lugar, arrumar o ambiente. Essa arrumação do ambiente é rápida por alguns motivos. O primeiro motivo porque essa arrumação é rápida é porque eu não gosto de deixar bagunças se acumulando. Então, eh, em casa tem várias coisas, vários objetos, vários enfeites, vários livros. Eu gosto disso. Só que sempre que qualquer um de nós, né, tanto os adultos como a minha filha, a gente mexeu em alguma coisa, leu um livro, a Alice brincou com algum brinquedo e tal, não vamos deixar se acumulando. Então, usou, guarda. E assim vai. Para a gente também, olha, vou fazer. Ah, vou escrever um negócio no meu caderno. Vou levar tudo isso ali para a sala, para a mesinha de centro e vou fazer ali as minhas coisas. Não vou depois deixar todos os meus materiais ali na mesa de centro. Não, eu já guardo. Então, quando chega nessa arrumação final do dia, são poucas coisas que sobraram. Às vezes é a louça do jantar, que eu ainda não lavei, e aí eu vou lavar essa louça, deixar a cozinha arrumadinha. Então eu lavo, enxugo. Às vezes são alguns livros que eu li para Alice, né, minha filha, antes dela dormir. Então aí eu vou guardar esses livros. Às vezes as almofadas do sofá não estão do jeito certo, eu já arrumo. Até isso eu sinto que faz diferença. Eu ali dou aquela afofada nas almofadas, deixo tudo organizado. Às vezes um sapato tá fora do lugar. Sabe esse tipo de coisa assim? Detalhes. Mas são detalhes que em poucos minutos você vai resolver e a casa vai estar com aquela sensação de super, super organizada, super, super arrumadinha quando você acordar no dia seguinte, né? Você não vai ter que já acordar lavando louça, acordar colocando alguma coisa no lugar. Não, já está tudo certinho quando você se levantar. E faz toda a diferença você acordar com essa casa arrumada. A cozinha nem se fale, né, gente? Olha, quantos anos da minha vida de casada eu acordei com aquela cozinha assim, um horror completo, uma pilha de louças, tudo bagunçado. Se tinha alguma coisa reciclável ali, uma lata, uma garrafa ali em cima da pia. Ai, gente, sei lá, não tem como a gente ficar super tranquila e alta astral se você vai preparar o café da manhã nesse tipo de ambiente, ou então se você vai lavar tudo aquilo logo que você acorda para poder preparar o café da manhã tranquila. Então, o principal é arrumar essa cozinha. Faz muita, muita, muita diferença mesmo. E as demais coisas, por mais que sejam detalhes menores, também ajudam a compor essa atmosfera super aconchegante quando a gente acorda. Então, a primeira coisa é essa, é arrumação e organização do ambiente que vai te levar ali, sei lá, 15 minutos, 20 minutinhos, né, no máximo. O outro passo que eu tomo antes de me deitar, então depois dessa arrumação, é planejamento. Planejamento é muito rápido mesmo. Então, sei lá, no máximo 5 minutos. O que eu faço? Eu gosto muito de organizar a minha rotina em planner, né? E eu, no episódio da semana passada, eu falei sobre a importância de vocês escreverem. Não precisa ser em planner, pode ser agenda, pode ser nas notas do celular, aquele calendário do celular, qualquer lugar. Mas vocês anotarem as tarefas de vocês anotarem os compromissos que vocês têm, porque isso ajuda também a diminuir a ansiedade, ajuda a gente a enxergar que, ok, tá tudo tranquilo, eu não preciso ficar pensando nisso, né, com medo de esquecer. Bom, então, no meu caso, eu uso o planner e aí, antes de me deitar, eu olho ali no planner quais são as minhas atividades do dia seguinte.
Tem dias que a atividade vai ser o meu ritmo diário mesmo, porque não tem nada de diferente. Então, eu só vou seguir ali o ritmo de todos os dias. Mas tem dias em que eu vou ter compromissos diferentes, tarefas diferentes. Então, eu dou uma olhada, vejo se está tudo ok, se tem alguma coisa que eu precise fazer para esse compromisso do dia seguinte, ou se está tudo tranquilo. E aí, se precisar, eu faço alguma anotação extra e tal, mas em geral é realmente só dar uma checada ali no que eu tenho para o dia seguinte. E isso já me traz uma sensação de tranquilidade, né? Ó, ok, por exemplo, no dia seguinte eu tenho uma consulta, né? Vamos imaginar às 9 da manhã. Ah, então tá. Então eu já sei que o café da manhã não vai poder ser super longo. Eu vou pensar em algo um pouquinho mais rápido para a gente fazer e para não ficar na correria. Tá? Então, esse planejamento é isso: é você checar o que você tem para fazer no dia seguinte, e isso vai te levar no máximo 5 minutinhos. E aí, a última etapa é a preparação. Então, a preparação é, por exemplo, separar os ingredientes que eu vou usar no café da manhã. Nesse caso que eu dei no exemplo, né, de que eu teria uma consulta às 9 da manhã, significa que eu não vou fazer panqueca, ovo frito, bacon, de café. Não, eu vou fazer algo mais simples. Então, eu já sei ali mais ou menos o que eu vou fazer de café a partir do meu ritmo do dia seguinte, e eu já separo o que puder ser separado. Então, eu separo os ovos, né, deixar fora da geladeira para eles não estourarem quando eu for cozinhar. Eu já deixo também o café que eu vou tomar, eu já deixo organizado ali perto da cafeteira e assim por diante. A outra coisa que eu faço de preparação, além de separar os ingredientes do café da manhã, é organizar as minhas leituras e os meus cadernos de estudo e tal na minha mesa. Então eu gosto de já deixar. Isso é muito rápido mesmo. Acho que eu vou cronometrar hoje à noite para ver quanto tempo eu levo, mas eu acho que é 1 minuto. Então eu separo ali a minha Bíblia, o meu caderno, as minhas canetas. Se eu for ler algum outro livro, eu já deixo ali também. Tudo arrumadinho. Então, quando eu acordo, eu já pego o meu café, que está ali de um jeito, e vou para a mesa fazer o meu devocional e os meus estudos. Ainda na preparação, eu dou uma olhadinha na cesta semanal e aí eu vejo o que eu vou ler logo cedo com a Alice, com a minha filha. E eu já deixo ali na frente da cesta as coisinhas que a gente vai fazer pela manhã. E por fim, a última coisa que eu faço nessa parte de preparação é, se necessário, e no meu caso eu não faço isso todos os dias, só quando eu tenho algum compromisso fora de casa cedo, eu já deixo a minha roupa preparada, separada ali no quarto, né, para não precisar ficar escolhendo logo cedo. Mas se eu for ter uma manhã em que eu vou ficar em casa até o final da manhã, ou talvez a manhã toda, eu não faço essa parte. Aí eu deixo para escolher mesmo a roupa no dia seguinte. E pronto. Vocês viram? Olha, até o programa foi mais rápido hoje. Normalmente, quando eu termino de dar a última dica, já se passaram uns 25 minutos, meia hora. Hoje, ó, a gente não chegou nem nos 20 minutos. Então, até para eu explicar para vocês quais são esses passos que eu tomo, foi mais rápido do que o normal. Isso significa que, gente, é rápido. Você começar o dia na noite anterior não vai te levar mais do que meia hora. Mas assim, em geral, pra mim, né? E olha que eu gosto de fazer as coisas com calma. Em geral, eu levo 20 minutos, sabe? Então, gente, é uma coisa rápida, é uma coisa que não vai, como eu falei no começo do programa, não é uma mudança radical na sua rotina. Não é uma mudança radical no sentido da sua atitude, mas é uma mudança radical no sentido dos frutos que você vai colher. Então, eu recomendo mesmo, se você está ouvindo esse episódio, a não ser que você esteja ouvindo esse episódio de madrugada, deitada na cama, né? Mas em qualquer outro horário que você estiver ouvindo esse episódio, eu te recomendo muito que você comece hoje
a aplicar esse conceito na sua rotina. Comece hoje. Talvez te dê uma leve preguicinha ali na hora que você for levantar para dar aquela ajeitada na cozinha, mas saiba que a sua manhã de amanhã vai ser muito mais leve e muito mais gostosa se você usar o seu esforço e usar esses 20 minutinhos da sua noite para deixar tudo arrumadinho e organizado e planejado para amanhã de manhã. Quem quiser ver como é na prática essa minha rotina noturna, eu tenho um vlog no canal do YouTube, que eu também vou deixar na descrição aqui do programa. Eu tenho um vlog em que eu mostro quais são esses passos que eu tomo para o meu dia começar na noite anterior. Então, assistam a esse vlog, se vocês precisarem de uma inspiração extra, uma motivação extra. E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia mais uma vez. Eu vou deixar, como sempre, uma caixinha de perguntas, ou, se for no YouTube que vocês estiverem assistindo, vou deixar uma pergunta para vocês, para a gente seguir conversando. E quem gostar do meu trabalho e quiser e puder, claro, me apoiar, pode se inscrever no site para receber cartas minhas escritas à mão, sempre com assuntos ligados a contentamento, a leveza. E essas cartinhas vão chegar na casa de vocês. Eu mando, então, por correio e aí vocês recebem essa carta na casa de vocês. Eu vou deixar também o link aqui embaixo na descrição, tá bom? Gente, ótimo final de semana para quem estiver ouvindo sexta-feira, ótimo dia para quem estiver ouvindo em qualquer outro dia, e a gente se vê semana que vem com o assunto que foi ali quase empatado com o de hoje, que é na cozinha com leveza. Eu deixo vocês então com uma seleção de músicas e um beijo. I was counting my blessings. I felt beaten down. I was looking for a calling, felt lonely in a crowd. I was searching for the answers, too blind to see the signs. He was always by my side. He shed his light and picked me up. I'm safe in his arms. I found my bliss in the greatest love there is. The greatest love there is. I saw a ray of hope, and he led me out the dark. God's forever faithful, he'll always lift you up. I was looking for the answers, too blind to see the signs. He was with me all this time. No, he never left my side. He shed his light and picked me up. I'm safe in his arms.
fading, I know there is something more than this. I think I am ready for doing some changing, oh God. There is something more than this. You can have all the world. I wanna be a shining light, live a life that shows through the darkness, a fire burning in the night, be a hope for the world so broken, be a friend to the lonely, the joy that he showed me, make the broken things new. Yeah, the only hope for you and I wanna have the heart of Jesus, yeah. I wanna have the heart of Jesus. Keep my windows open, I hear the cries of the broken. I know they were made for more than this. I see all the fire and smoke and their hearts are losing hope. Yeah, I know it's hard. I wanna be a shining light, live a life that shows through the darkness, the fire burning in the night, be a hope for a world so broken, be a friend to the lonely, the joy that he showed me, make the broken things new. Yeah, the only hope for you and I wanna have the heart of Jesus, yeah. I wanna have the heart of Jesus, oh yeah. I wanna have the heart of Jesus. You can have all the world, you can have all the world. I wanna be a shining light, live a life that shows through the darkness, a fire burning in the night, be a hope for a world so broken, be a friend to the lonely, the joy that he showed me, make the broken things new. Yeah, the only hope for you and I wanna have the heart of Jesus, yeah. I wanna have the heart of Jesus. I wanna have the heart of Jesus. Everyone needs a shoulder to cry on. Everyone needs a helping hand. Everyone needs someone to rely on. Yes, everyone needs a friend. So let's come together, celebrate each other, stand united as one. We lift our hands up and pray, lay all our love before Him with all of our faith. He is the change within us, there is a light, let Him lead the way. Lift our hands up and pray today, oh pray. Everyone needs somebody to lean on. Everyone needs someone who cares. If we come together as one, help each other get stronger, we are bound in the name of the Lord. So let's come together, celebrate each other, stand united as one.
come together. We lift our hands up and pray, lay all our love before Him with all of our faith. He is the change within us, there is a light, let Him lead the way. Lift our hands up and pray today. Oh, pray. Oh, pray. Oh, pray. Oh, pray. I know it's been a struggle. I know you've had some pain. I know you're feeling tired, held down by all the weight. Yeah, I know you're feeling lonely. Your smile ain't the same. Not sure of where to go from here. Feel like you've lost your way. Yeah. Don't give up, no, don't give in. Never lose hope, don't let go of the promise. It ain't done, yeah, He's got a plan. Watch Him rain down, got a miracle. Watch Him rain down, got a miracle. I can see the strength inside you. Child, you're putting up a fight. Oh, you're stronger than you think you are. Yeah, you're gonna be alright. You're accepted, loved, and valued. Beautiful, you're shining bright. Yeah, you're living, breathing, moving. You can hold your head up high. Don't give up, no, don't